Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora para mais um estudo que é bem interessante sobre o hebraico antigo, né? Que você já conhece, que é o hebraico arcaico, e o hebraico moderno. O significado, nas próximas lives nós vamos trazer algumas letras no quadro, vai explicar sobre as vogais e sobre os pontos, tá? Que são colocados muito no hebraico, tanto antigo como no moderno, né? Sobre as consoantes. Então, uma série de coisas nós vamos não acrescentar, mas tentar trazer numa linguagem simples, tranquila, porque até então nós não somos professor de hebraico, mas nós estudamos um pouco esse estudo para trazer, né, até então o significado, né, do nome do pai e do filho, né, porque até então a gente vê várias interpretações sobre o nome do pai e o nome do filho, e a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas. Ok, pessoal? Exatamente 16 horas e 2 segundos da tarde de sábado, 18 de 5, né, ou maio, né, de 2019. Estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Um forte abraço aos nossos amigos e simpatizantes do canal Venho Sem Demora, né? Como também aqueles que já estão inscritos no nosso canal, né? Aqueles que talvez mais na frente irão se inscrever, eu não sei. Nós estamos aqui com a única finalidade não de causar divergências de ideologias. Não, nós estamos aqui com a finalidade de ser ensinado primeiramente pelo nosso Criador, Yah, né, o Yahweh, e depois, né, aprender com alguns irmãos, né, que a gente tem estudado, e também com vocês, né, porque nós estamos aqui não na qualidade de um erudito, né? Mas sim, nós estamos aqui na qualidade ainda de servo, e também eu poderia dizer que nós somos ainda neófito no YouTube, aqui no canal Venho Sem Demora, acredite se quiser. Então nós estamos aqui não para fazer guerras de ideologias também, porque discórdia sempre vai haver alguma divergência. Até no casamento há, né, gente? Desde que ninguém se agarre no tapa, né? Marido e mulher, ou os filhos. Mas nem tudo a gente vai concordar, como também nem tudo nós somos sabedores. Ou seja, nós estamos aqui como ser em obras. Ok, pessoal? Então, algumas curiosidades nós vamos passar nesse estudo, talvez de 2 lives ou 3. Por falar em live, nós tínhamos feito, acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, em casa, se não me engano, acho que foi em casa. Nós fizemos uma live, a 4ª live, sobre o plano de saúde, talvez era a parte 4, talvez era isso. E eu coloquei ali o plano de saúde, né, parte 4, né, e em vez de eu colocar live, L-I-V-E, live, né, que significa ao vivo, eu coloquei love. Então eu peço perdão aos nossos simpatizantes, amigos do canal Venho Sem Demora, né, mais uma vez, né, um forte abraço para vocês, né, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, e eu peço perdão a vocês, porque a gente não é também professor de inglês, mas alguma coisa a gente também arranha no inglês. Então eu peço perdão para vocês, que infelizmente eu botei love, né, que até significa amor, todo mundo sabe, qualquer criança sabe, né, e eu era para ter colocado live, ok, pessoal? Para não ter, né, algum deboche, sei lá. Não, infelizmente, quando eu teclei a tecla, eu não vi, e coloquei o O, e botei love, em vez de ser I, eu botei love, seria live, ok, pessoal? Bom, dito isso, eu já vou começar aqui, né, com alguns, não diria textos, porque eu não vou extrair da escritura. Nós vamos, numas lives mais na frente, colocar as letras em algum quadro, para nós termos um entendimento melhor. Por enquanto nós vamos na teoria aqui, para depois nós praticar escrevendo algumas coisinhas, ok, pessoal? É bem interessante,
que você vai entender sobre os maçoretas, né, os maçoréticos, né? Você vai entender o que aconteceu no cativeiro lá, na Babilônia, quando os nossos queridos irmãos hebreus estavam lá. E aí nós vamos, no decorrer das lives, trazendo uma linguística bem básica, bem clara, né? E os registros, eu creio que você vai entender, segundo o Espírito, né, do Todo-Poderoso, nos dá sabedoria para explicar e você entender do outro lado da live. Ok, pessoal? Então tá. Vamos começar então? Hebraico antigo se chama Abari ou Abri, ok? Eu falei Abari ou Abri, no hebraico antigo. Ele foi antes do cativeiro, né, na Babilônia, né, a qual eu estava alguns segundos, já poderia dizer assim, falando. Hebraico moderno, o alfabeto se chama Ashuri, tá? Vem de Ashur. Então esse é o hebraico moderno, tá? Não é o arcaico. Hebraico moderno se chama Ashuri, né? E vem de Ashur. Bom, pessoal, essa escrita eles chamam de quadrado. Fica claro que tanto no, digamos assim, do Ashuri ou Abari pode ser lido da mesma forma. Ok, pessoal? Vamos lá então. A diferença que os... o que nós podemos colocar aqui para vocês, explicando melhor, que os maçoretas, né? Eles colocam, ou colocaram, né? Vamos explicar melhor, pontos e sinais, né? Ao redor ou embaixo das letras, né? Quadradas, né? Que coisa, né? Então, quando você vê aquelas letras do hebraico ali, às vezes parece que a gente não vai entender nada. Mas tem o alfabeto hebraico, né? Então, tanto o antigo como o novo, tem algumas diferenças, né, pessoal? Como hoje você vê o pessoal falar Yeshua, né? Antes não era Yeshua, antes era Yashua, né? Que seria Yahushua, né? Aí está o nome do Pai, Salva e Salvador, Shua, que é o Filho. Ok, pessoal? A gente fala muito, né, sobre Yah, a gente fala sobre que a abreviação, né? Foi bem no início, depois após, né? Veio Yahoo, né? Que aí é o nome do nosso Criador, Yahoo. Bom, pessoal, nós vamos explicar isso aí, por que tem algumas trocas aí de letras, né? E os americanos, eles falam, que tá certo, né, gente? Eles falam Yahweh, porque o W fica como U, Yahweh. E o H forma no caso A. E quando termina com H e A, fica Ra, né? Mas no início a gente fala Iá, a gente não fala Iá. Aí depois nós continuamos falando, juntando fica Yahoo, porque nós juntamos todas as letras, então fica Yahoo, né? Não ia ser Yerro, não, é Yahoo. E Yeshua, que eles hoje falam do moderno, seria o certo e correto, não era Ye, é Iá, foi trocado, tá vendo? Foi acrescentado as letrinhas aí, foi trocado o A pelo E. Bom, pessoal, e até eu falei para você o que significa Ye, né? Falei para você já. Bom, dando seguimento aqui então, né? É bem legal o estudo, gente, um estudo tranquilo, né? Que você quiser, você depois vai fazendo suas anotações através dos vídeos, né? Porque eu não iria escrever no quadro, mas as letras eu vou fazer questão, quando nós chegar no alfabeto, assim, mais prático, né? Para mim, para você que está do outro lado do canal, para a gente entender melhor sobre o nome do Pai e o Filho através das letras que foram algumas, né? Foram abreviadas e outras que colocaram, né? Aí tem várias interpretações, mas eu creio que essa que nós vamos passar seja a que se aproxima mais do hebraico antigo. Bom, aqui que mais nós anotamos? Aqui está escrito assim, o fim de informar,
né, que foi o som que nós estávamos falando das letras, né, a fim de informar qual som aquela letra está dando, né, digamos assim. E também, né, é dito que o hebraico não tem vogais, né, e os instrutores, os que ensinam, passam para nós, eles dizem que tem sim. Eles nos informam e relatam que o hebraico antigo tem sim. O que mais aqui nós vamos falar? Não esqueçamos que para os, digamos assim, os judeus, né, pronunciarem o nome do Criador é algo impensável para pessoas impuras, ainda mais para os gentios, né? Olha só. Então quer dizer que por isso que houve esses acrescentos, eu vou falar bem assim prático, na antiga aliança e na nova, tanto na escritura como na Bíblia. Ou seja, Baal é Senhor, foi colocado, né? Nós temos até essa referência em Oséias 2:16, né? Parece que é 2:16, 17, Oséias, que significa Senhor, e é Baal. Baal é Senhor, está nas escrituras, né? Tá tanto na antiga aliança como na nova, né? Parece. E também, né, não vamos nem comentar muito, entrar em detalhes, Jesus, né, que foi acrescentado a letra J, né, e o S, né, então seria Jesus, né, que se aproximava mais. Até na Bíblia, Thompson, se não me engano é Thompson, né, Bíblia antiga, está escrito, eu acho que é Jesus, né, já se aproximaria dessa palavra Jesus, mas assim mesmo é um nome pagão, né, o certo você sabe que é Yahshua ou Yahushua, como você queira falar a palavra. Eu falo sempre Yahshua, às vezes até tenho falado bastante Yahushua, tá bom, pessoal? Bom, o que mais eu poderia informar a vocês? Também Deus. Nós sabemos que Deus não é nome, é um título, e isso significa, lá da mitologia grega, que é Zeus, tá bom, pessoal? Que é Zeus, né? Eu já ensinei também esse estudo, eu espero que você tenha aprendido sobre esse nome, né? Zeus, Deus, que é muito invocado, esses dois nomes paganizados dentro dos templos de pedra, né? Que é essas igrejas que se dizem conhecedoras da Escritura e da Bíblia, como ela é ou como ela está. Bom, dito isso, vamos dar seguimento aqui, tá? Nós paramos aqui sobre que os judeus não gostam de mencionar o nome, né? Então vamos aqui onde eu parei aqui. Acho que eu dei um ponto aqui que fica melhor para me marcar aqui. Eu escrevi, a letra aqui tá meia, digamos assim, um pouco escuro aqui, mas agora já acho aqui. Bom, eu vou voltar aqui. Então aqui sobre judeus, é algo impensável para pessoas impuras. Eles achavam falar o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Por isso que eles botaram Deus, botaram Senhor, botaram Jesus e acrescentaram outras coisas, etc, etc. Por quê? Porque eles achavam que os gentios, o resto do mundo todo, não deveria saber o nome do Pai verdadeiramente e do seu Filho, como são traduzidos, não, falados, pronunciados pelos hebreus e depois veio pelos judeus, tá? Bom, vamos ver aqui. Ainda mais para os gentios, né, no caso, né, que eles não gostariam que ninguém soubesse. Pode ter sido estabelecido um sistema de pronúncia e transliteração, que além de padronizar, né, digamos assim, a letra das letras, tá? Vírgula, para dificultar a letra, né, no caso, né, para os gentios, para que não chegassem
a leitura facilmente do nome, no caso nas escrituras, né? E, vírgula, devemos ter isto em mente. Então, resumindo esse texto que eu estou lendo aqui, né? Eles não queriam que chegasse o nome, como eu falei, do Filho e também, principalmente, do Pai, nas escrituras, tanto na antiga como na nova. Por quê? Que era para que nós não soubéssemos essa verdade, porque eles acham, até hoje, né, que o Messias vai voltar, e eles também dizem, né, que nós todos somos impuros, né? Até parece que eles são muito puros. Puro para mim é só Yah, justiça nossa. O homem todo é impuro, é falho. Ok, pessoal? Porque nós somos um ser em obras, em andamento para ser aperfeiçoado pelas mãos do oleiro. Nós somos um vaso, é fácil de quebrar. Tá? Nós somos carne, tá? Nós somos formados no ventre da nossa mãe, mas a nossa descendência veio do pó lá no Éden. Então, do pó da terra, né? Então, pessoal, somos falhos? Somos, mas precisamos cada dia procurar melhorar, tá? Eu sou, você é, muitos são. Você vê dentro das igrejas falar que você é santo, que santo tem até em todos os segmentos religiosos. Agora, puro, como é o Criador, como é o seu Filho e a sua palavra que Ele quer que seja transmitida com veracidade, algo assim que venha ser bem transparente, ninguém faz. Até o Espírito que eles dizem que é santo, dentro desses templos de pedra, né, não tem nada de santidade do Altíssimo. Por quê? Porque não revela a verdade. Se fosse santo, né, como ele diz que é, ele tinha ensinado que Jesus não é Jesus, e que Deus é Zeus, e que Jesus significa suíno, significa porco, né? Então teria ensinado a verdade nua e crua como ela é. E também que não deveriam estar nesses locais com placas dando dízimo, né, que não é essa palavra, é amaldiçoada, tá? Essa palavra significa arrancar, né, cortar, né, destruir. Essa é a palavra dízimo, né, que é uma palavra que se tornou maldição, porque agora eles pedem dinheiro em cima dessa palavra. Nós sabemos que tudo aquilo que é dizimado, ele é executado e destruído. Ok, pessoal? É só ler nos textos de alguns capítulos da Antiga Aliança. Bom, o que mais nós poderíamos falar aqui em cima desse estudo que nós estamos dando sobre o hebraico antigo e o hebraico moderno agora? Bom, aqui também eu anotei assim: quem eram os maçoretas ou massoréticos? Né? Tem pessoas que não sabem, né, pessoal? É que eu estou te falando, a maioria do povo que se diz conhecedor das escrituras, eles estão mais para neófitos e analfabetos da escritura do que para conhecer. Um show de teologia, mas tudo uma teologia falsa, porque até essa palavra tel, né, vem de uma divindade grega, lá da mitologia grega. Então, da mitologia grega. Então também é uma palavra que não presta, mas eles usam essa palavra teologia, né, para dizer que estão ensinando a verdade da escritura como ela é, né? Que o Pai Eterno tenha compaixão, né, e piedade de todos esses que fazem isso, e um dia nós também fizemos parte desse meio, hoje não fizemos mais. Precisamos melhorar? Sim. Bom, quem eram esses maçoretas ou massoréticos? Eram os escribas, olha só, eram os escribas, no caso judeus, né, que cuidavam, né, ou se dedicavam em, olha só, cuidar das escrituras, que atualmente, né, constituía-se em você conhece que era o hebraico antigo, né? Era o hebraico antigo, né? Que significa o Antigo Testamento, né? E que mais? Os maçoretas, né, substituíram os escribas, né, vírgula, chamados, olha que palavra, gente, chamados soferins. Olha só, espero que eu tenha lido correto. Soferins, né? Que nome, né, gente? Que nome, né? Chamados soferins, mais ou menos isso, tá? Bom, o que mais eu poderia ler aqui no nosso estudo?
E foi então por volta do ano 500, né? Por volta do ano 500, né? Isso significa, né? Depois, eu poderia dizer isso aí. Foi por volta do ano 500, depois de Yahshua, né? Até o ano 1600, aproximado isso aí, pessoal, ok, pessoal? Aproximado, né? Ponto. Antes do Salvador, né? Antes do Salvador. Se falou 1600, né, pessoal? Antes do Salvador, tá? Então, antes do Salvador aconteceu isso. Que mais? Não existia essas letras, né? Que mais tarde nós vamos apresentar, né? Não existia nem esses sinais, né? Ou seja, as letras, né? Os sinais. E os sinais, né? Pontos, né? Maçoréticos. Ou seja, está agora padronizado, né? E nós sabemos que é o que está acontecendo hoje. Está padronizado isso hoje e houve muita mudança, né? Houve muita mudança, né? Pena que não foi para melhor, né? Ou seja, eu usaria o termo padronizado, ou eu falaria melhor padronização, né? É o que está acontecendo hoje, né? Nós sabemos que foi os maçoretas, né, que colocaram as vogais ou definiram, né? Por aí, foi eles que fizeram tudo isso aí, né, pessoal? Então significa, traduzindo, que hoje está padronizado essas vogais, esses pontos, esses sinais, que até então não eram desse formato, tá? Por isso que até hoje, mesmo que nós saímos do sistema religioso da igreja, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque um diz que o nome do Criador é com a letra H, o outro diz que é com a letra Y, A, U e H, e assim vai. Então nós temos que estudar corretamente o alfabeto, no caso hebraico, arcaico, antigo, né, pessoal? O que foi passado, alguma coisa para nós. Bom, nós paramos aqui, né, sobre Então tá, eu estava deixando passar o barulho das motos aí na BR. Bom, aqui então nós falamos que os maçoretas que colocaram as vogais ou definiram o que é o texto maçorético, né? É um texto, né? No caso hebreu da Bíblia, né? Utilizando, né? Versão universal da Tanakh para o judaísmo moderno, fonte de tradução, né, do Antigo Testamento para a Bíblia cristã, que usam hoje, que foi dada essa palavra cristã, que está errada também. O cristianismo vem lá do nosso ilustre, né, foi muito inteligente na época, né, Martim Lutero, que foi tentar fazer uma reforma e foi pior do que o Constantino. Então vem da época do Constantino esse cristianismo, que ele queria juntar, né? Queria juntar todas as religiões aqui, querem fazer hoje, né? Todos os segmentos. Bom, então tá. O que mais aqui? Nós podemos falar nessa tarde de hoje. Vamos ver que nós vamos extrair aqui, exaurir para vocês. E que mais eles colocaram? Isso, já, amados, foi em torno do século VI, né? 6, como você queira falar, foi por aí, tá? O século VI. Que mais? Os escribas, né? Então, o que eu poderia falar mais aqui para vocês? Que houve essa tradução no século VI, tá? Eu acabei de falar, né? E foi um grupo de competentes judeus, tá?
no século VI, né? Que nós falamos, foi um grupo, né, de competentes, né, judeus, né? Que coisa, né, pessoal? Né? Como é que pode, né? A gente se enganar até o dia de hoje, né? Estou lendo aqui o texto aqui, né, que eu fiz a anotação, que está meio... A luz aqui também é fraca para nós lermos melhor, mas aqui eu estou vendo aqui, estou começando a traduzir melhor. Por volta do século VI, né? E foi um grupo de competentes judeus, né, que fez isso, né? E teve, né, também por missão, né, reunir os textos, né, explanados, né, pelo Eterno, né? Esses textos foram explanados, né, pelo Eterno, e hoje, né, é utilizado pela comunidade, né, e pela membresia em digamos assim, único escrito, né? E este grupo, né, recebeu o nome, né, de Massorá, ou os Massoretas, né? Os Massoretas, né? E escreveram a Bíblia. Então eles receberam o nome de Massorá, os Massoretas, né? E eles escreveram, né, uma boa parte das escrituras, né, a Bíblia, né? Bom, pessoal, espero que um pouco que nós passamos aqui do estudo, talvez algumas pausas nós demos para ler melhor aqui o que estava sendo traduzido para vocês, né? Que a letra também com uma dificuldade nós lemos aqui pela luminosidade aqui que não é tão boa agora, né? Mas deu para a gente passar alguma coisa já, né, sobre esses textos que foram, né, adulterados por esses massoretas, né? Até então hoje continua, porque ninguém quer saber a verdade sobre o nome do Pai e do Filho, e quando sabe se escandalizam, e como já falaram para mim mesmo, né, é assim mesmo, eu vou continuar falando Deus, eu vou continuar falando Jesus e Senhor, porque não dá nada, tá sim, tá? Você não gostaria que chamasse você pelo apelido, você quer que chame você pelo nome, né? Alguns até gostam, né? Ou eu diria também que no seu CPF, né, através daqueles números que estão ali, aqueles dígitos, a pessoa já identifica o seu nome como ele é, como uma ARG também, né? Identifica o nome da pessoa e é um documento até que traz foto. Bom, pessoal, dito isto, um forte abraço para todos vocês no canal Vem Sem Demora, tá? Até uma próxima live, né? Quem sabe em breve já, dando continuação sobre o estudo hebraico antigo e o hebraico moderno, aqui no canal Vem Sem Demora, até nós chegarmos no alfabeto do hebraico antigo, né, e o novo. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, um forte abraço para todos os nossos amigos e simpatizantes do canal Vem Sem Demora, e que fiquem todos na paz de Yahshua. Aleluia.